Em destaque no Panorama CBN, projeto de lei antifacção e PEC da segurança devem avançar hoje. Presidente Lula atua por Messias, que se encontrará nesta terça-feira com senadores da oposição. PL faz reunião após racha na família Bolsonaro. Brasil registrou mais de 1.000 casos de feminicídio este ano. E Donald Trump discute campanha de pressão contra a Venezuela após Nicolás Maduro ignorar ultimato. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de terça-feira, 2 de dezembro de 2025. Eu te conto em menos de meia hora o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Vamos juntos? Começo contando que o relator do projeto de lei antifacção deve apresentar hoje o parecer na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, se reuniu ontem com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que fez 58 sugestões de alterações ao texto aprovado pela Câmara dos Deputados. A proposta original do governo foi fortemente alterada pelo relator Guilherme Derrite, que era secretário de Segurança do governador de oposição, Tarcísio de Freitas, de São Paulo. Em entrevista à Globo News, Alessandro Vieira confirmou que alguns pontos serão modificados, principalmente em relação ao financiamento da Polícia Federal. Tanto estados quanto o governo federal, através da Polícia Federal e do Sistema Prisional Federal, vão receber mais recursos. Essa questão do perdimento dos bens e a divisão disso entre as forças, no caso estados e União, não é uma coisa de tanta relevância. A gente está falando de coisa de 5%, 5 a 8% do valor total dos fundos respectivos. Acabou ganhando um relevo maior pela polarização política, mas tecnicamente falando não eram tão relevantes. A autonomia preservada da federal e de qualquer outra polícia, reforço nas ferramentas de investigação, aumento de pena, endurecimento do cumprimento da pena e ferramentas que permitam você ter uma integração mais efetiva. A gente está trabalhando muito fortemente em institucionalizar o modelo das FICO, que já estão presentes em todo o Brasil, em todos os estados, através de acordo de cooperação técnica de governadores com o governo federal, e me parece um modelo já testado e aprovado. Então a gente vai trabalhar nessa linha. Uma outra medida de combate à violência é a PEC da segurança, que também deve avançar hoje. O relator da proposta, deputado Mendonça Filho, do União Brasil, deve apresentar, logo mais, o parecer sobre a proposta aos líderes partidários. Logo mais, pensando no momento em que eu estou gravando o podcast, no início da manhã. Não sei em que momento que você está ouvindo. Bom, a previsão é de que o texto do relator da PEC da Segurança seja votado na comissão especial na próxima quinta-feira. Sobre violência contra a mulher, o Brasil registrou mais de 1.000 casos de feminicídio este ano, quando um homem mata uma mulher pelo fato de ela ser mulher, No período, mais de 2.700 mulheres sofreram tentativas de feminicídio. Nos últimos dias, um dos casos que mais chocaram o país foi o de Tainara Souza Santos, de 31 anos, atropelada e arrastada por um homem por 1 quilômetro na Marginal Tietê, em São Paulo. Ela teve as 2 pernas amputadas por causa das lesões e está internada em estado grave. Douglas Alves da Silva, de 26 anos, foi preso e ele falou na delegacia que não conhecia a Tainara, mas os parentes dela dizem que ele não se conformava com o fim da relação. Um outro caso que ganhou repercussão no fim de semana foi o do influenciador Thiago Schultz, acusado de agressão e tentativa de estupro. Ele chegou a ser preso, mas foi solto depois de uma audiência de custódia. Thiago é conhecido como Calvo do Campari e tem histórico de falas contra mulheres nas redes sociais. Teve ainda um outro caso de um homem que atirou com 2 armas contra a ex-companheira dentro de uma pastelaria na zona norte de São Paulo. Ele estava com ciúme do novo relacionamento dela. A tentativa de feminicídio aconteceu no local onde a vítima trabalha e foi registrada por uma câmera de segurança. Segundo a polícia, esse homem é Bruno Lopes Barreto. Ele deixou o local em uma moto após o crime e permanece foragido. Um pedido de prisão temporária contra ele foi feito à Justiça. E no Rio de Janeiro, João Antônio Miranda Telo Ramos usou uma pistola Glock calibre 380, registrada no nome dele, para matar a diretora Alane de Souza Pedrotti Matos, de 41 anos,
e a psicóloga Laíse Costa Pinheiro. Um crime que aconteceu na sexta-feira passada no Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Sucoque de Fonseca, o Cefet, no Maracanã, na zona norte do Rio. Esse homem trabalhava lá. Segundo relatos, ele não aceitava ser chefiado por uma mulher e já apresentava um comportamento agressivo. A vítima, uma das vítimas, a Alane, tinha medo dele. Segundo as investigações, João tinha registro da arma por ser um CAC, como é conhecida a categoria que reúne colecionadores, atiradores desportivos e caçadores. Página virada para você saber que o PL convocou para hoje uma reunião de emergência para tentar conter o racha provocado pelas críticas da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro à aliança da legenda com o governador, ou melhor, com o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes. O encontro deve reunir a própria Michele, o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, o senador Flávio Bolsonaro e o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho. O discurso de Michele foi criticado pelos filhos mais velhos do ex-presidente, Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro. Como contou Leandro Gouveia no Panorama da Noite, a ex-primeira-dama viajou ao Ceará no domingo para participar do lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão, do Novo, a governador. E aí no palco, Michele criticou a aproximação do PL local com Ciro Gomes, uma articulação que foi conduzida pelo deputado federal André Fernandes. É sobre essa aliança que vocês se precipitaram em fazer. O meu marido, só um minutinho. Eu adoro o André, passei todos os estados falando sobre o André, do orgulho que eu tenho do Nicolas, da Carmela. Tenho orgulho de vocês. Mas fazer aliança com um homem que é contra o maior líder da direita, isso não dá. Isso não dá. A gente quer pacificar, a gente quer ter a unidade, e aí a gente vê que a pessoa não levanta a bandeira branca. A pessoa continua falando que a família é de ladrão, é de bandido, compara o presidente Bolsonaro a ladrão de galinhas, quando ele fala das joias, que a gente sabe que era um direito, que é presente personalíssimo. Então não tem como, não existe mais essa. O deputado André Fernandes disse que a aliança com Ciro Gomes teve o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro. Que a própria esposa do ex-presidente Bolsonaro vem e tenta chegar aqui e dizer que a gente fez uma movimentação errada. O próprio presidente Bolsonaro, no dia 29 de maio, dos parlamentares, pediu para a gente ligar para Ciro Gomes no Viva Voz. Ficou acertado que nós apoiaríamos Ciro Gomes, presidente Bolsonaro. Logo em seguida, o presidente Valdemar também. Só que o acordo é muito ruim para Jair Bolsonaro se aproximar de Ciro Gomes. Coloca o André, que qualquer pancada do André aguenta. Porque a gente tem que fazer um senador aqui no estado do Ceará. Porque a gente tem que fazer maioria no Senado no Brasil todo. Porque a gente tem que derrotar o PT aqui no estado do Ceará. O senador Flávio Bolsonaro falou que Michele atropelou a orientação do pai e classificou a postura como autoritária. O deputado Eduardo Bolsonaro endossou o irmão e reforçou que o acordo com Ciro havia sido conduzido com o aval de Bolsonaro. E o vereador do Rio, Carlos, também se alinhou aos irmãos nas redes sociais e criticou a madrasta. O episódio reacendeu disputas internas que vinham sendo administradas desde a prisão de Jair Bolsonaro. Hoje, aliás, Flávio Bolsonaro vai visitar o pai na cadeia. O relator do processo de cassação da deputada Carla Zambelli, Diego Garcia, do Republicanos, deve apresentar hoje o relatório final na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Lembrando que Zambelli está presa na Itália desde julho, mas continua com o mandato. Ela fugiu do Brasil para não cumprir a pena de 10 anos de prisão a que foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal por participar de uma invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Apesar da prisão de Carla Zambelli, o presidente da Câmara, Hugo Mota, optou por não decretar a perda de mandato via mesa diretora e enviou o caso à CCJ. A Câmara já cortou o salário de Carla Zambelli e também, aliás, de Alexandre Ramagem e de Eduardo Bolsonaro. Só que continua gastando dinheiro público com os assessores deles. Segundo a Câmara dos Deputados, cada parlamentar tem direito a R$ 133 mil para contratar até 25 funcionários com salários que vão individualmente até R$ 18 mil.
Juntos, Ramagem, Zambelli e Eduardo têm 27 funcionários, a um custo superior a R$400 mil por mês. Assim como Zambelli, Alexandre Ramagem também fugiu do país para tentar escapar da cadeia. E o deputado Eduardo ainda não foi condenado, mas é réu no STF e está desde março sem trabalhar na Câmara, atuando nos Estados Unidos contra a justiça brasileira. A mulher de Alexandre Ramagem, que é procuradora no estado de Roraima, teve as férias prorrogadas por mais 3 semanas e deve continuar nos Estados Unidos acompanhando o marido, que, como eu falei, está foragido da justiça. Página virada para te contar que o advogado-geral da União, Jorge Messias, vai hoje ao Senado almoçar com integrantes do bloco parlamentar Vanguarda, formado por 16 senadores do PL e do Novo. Esse encontro faz parte da campanha de Messias para tentar ter o nome aprovado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Ele tem evitado falar na crise entre o governo e o Congresso. Eu, como indicado, eu preciso cumprir a minha, a minha condição de indicado, que é me apresentar aos senadores, me submeter a esse escrutínio e apresentar o meu currículo. E é isso que eu estou fazendo. Qualquer outra questão que diga respeito à discussão política ou discussão institucional, eu acho que deve se dar entre o Planalto e a direção da Casa. Messias enfrenta resistência, inclusive do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, né? Alcolumbre desengavetou até pautas-bomba contra o governo, faltou a uma audiência com Lula, acusou o governo de interferência na sabatina e negou fisiologismo. Diante da crise que existe, o presidente Lula se envolveu pessoalmente nas negociações e ontem se reuniu com o senador Everton Rocha, do PDT, que é o relator da indicação de Jorge Messias para a vaga. Lula não está admitindo qualquer plano B como alternativa ao indicado dele. Além de conversar com o senador Everton, Lula pediu a ministros que não alimentem discussões sobre o assunto com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A sabatina de Jorge Messias está marcada para a semana que vem. E o ex-coordenador do INSS, Jucimar da Silva, foi preso nesta madrugada na CPMI que investiga os descontos ilegais após mais de 9 horas de depoimento. Mais uma prisão, né? Mas também mais uma liberação da cadeia, porque não chega nem aí na cadeia, na verdade, né? Vai para a delegacia e daqui a pouco volta para casa. É o que tem acontecido. Mas essa prisão foi determinada pelo presidente da comissão, o senador Carlos Viana, do Podemos. E o ex-coordenador de pagamentos do INSS foi levado para a delegacia do Senado mesmo. Jucimar é investigado no âmbito da operação Sem Desconto da Polícia Federal por ter autorizado o processamento dos descontos associativos e de crédito consignado em folha, mesmo em situações que apresentavam indícios de irregularidades. Ele também assinou uma nota técnica que autorizou o desbloqueio em lote de descontos associativos a pedido da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG, que é uma das entidades envolvidas no esquema. No depoimento, ele buscou se distanciar das irregularidades e falou que não tinha ciência das fraudes quando tomou decisões. Aí, então, ele acabou levando voz de prisão. Mas, como eu falei, é liberado e volta tudo ao normal. Deixa eu retomar aqui um assunto que o Leandro Gouveia contou no Panorama da Noite, para ficar todo mundo na mesma página. E eu trago também opiniões. Estou falando sobre as regras do Conselho Nacional de Trânsito, que prevêem o fim das aulas obrigatórias em autoescolas para tirar a carteira de motorista. Regras que começam a valer nos próximos dias já. Para o especialista em transporte, Arthur Moraes, o novo modelo não põe em risco a segurança no trânsito. Quem quiser fazer, achar que não tem condições de aprender com o instrutor e precisar de uma autoescola, um veículo de autoescola, vai poder contratar, não está proibido contratar autoescola. Eu acho que primeiramente vai cair o preço das aulas de autoescola. A prova de direção já é o suficiente para avaliar se esse postulante à carteira de habilitação tem realmente condições de dirigir. O que importa é o que ele aprendeu, não a forma que foi ensinado. Já o presidente do Instituto de Segurança no Trânsito,
Trânsito, David Duarte, está mais cauteloso. Ele avalia que a CNH mais acessível é uma boa notícia, mas alerta que o CONTRAN deveria priorizar a segurança. O foco está em facilitar o acesso à habilitação. Não que isso esteja errado, porém, o Brasil é um país de altíssima violência no trânsito. O foco deveria ser, portanto, na segurança. No Brasil, todos os anos, morrem cerca de 40 mil pessoas. A gente fica entre o terceiro e o quarto, alternando essa colocação, entre o terceiro e o quarto país que mais mata no trânsito no mundo. Então, veja bem, nós temos 1 milhão de feridos, aí cerca de 250, 300 mil pessoas, todos os anos ficam com lesões irreversíveis. O governo diz que as mudanças podem reduzir em até 80% os custos da habilitação, hoje em torno de R$ 5 mil. Segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho, 20 milhões de pessoas estão dirigindo sem habilitação e 30 milhões têm idade para tirar a carteira, mas não têm dinheiro para pagar. Com a desburocratização e o barateamento da carteira, mais pessoas vão ter carteira. Por consequência, elas vão garantir um trânsito melhor. Além disso, a própria competição no setor, com o fim da obrigatoriedade, vai garantir duas coisas: melhor serviço prestado e menor preço. O foco é a avaliação, não a quantidade de aulas. Cada pessoa vai precisar de uma quantidade e a avaliação vai dizer se ela aprendeu ou não. A proposta passou por uma consulta pública de 30 dias, recebeu mais de 70 mil contribuições e foi aprovada por unanimidade. Pela decisão, então, a autoescola deixa de ser obrigatória, o conteúdo teórico estará disponível online, de graça, no site do Ministério dos Transportes e não será mais exigida a carga horária mínima. As aulas práticas caem de 20 para 2 horas no mínimo. O aluno poderá usar carro particular e optar por aulas com um instrutor autônomo, credenciado pelo Detran. As provas práticas continuam sendo presenciais, assim como o exame médico e a coleta biométrica. Quem for reprovado na primeira avaliação poderá fazer o segundo teste de graça. E não haverá mais prazo para a conclusão do processo de habilitação, que hoje é de 1 ano. Cerca de 20 mil pessoas já ativaram a proteção criada pelo Banco Central para impedir a abertura de contas sem autorização do titular. Nas primeiras horas de funcionamento da ferramenta, os bancos fizeram 760 mil consultas e o sistema impediu a abertura de quase 500 contas porque os clientes tinham ativado o bloqueio. A novidade deve ajudar a evitar golpes e fraudes em que bandidos usam dados vazados para abrir contas laranjas. A partir de agora, a pessoa ou a empresa pode informar ao Banco Central que quer bloquear a abertura de contas novas no nome dela. O bloqueio registra também que a pessoa não quer ser incluída como responsável por contas de outras pessoas ou empresas. A nova ferramenta, que ganhou o nome de BC Protege Mais, é de graça e pode ser acessada pelo site do Banco Central. Só que aí tem um detalhe, né? Se você quiser abrir uma conta, você tem que lembrar de ir lá desbloquear essa ferramenta. O Ministério da Educação lança hoje um novo índice que define o que alunos do 2º, 5º e 9º anos do ensino fundamental devem aprender em matemática e estabelece metas de desempenho para a próxima década. Para ser considerado proficiente, o estudante deverá atingir ao menos 750 pontos na escala do SAEB, o que, no 2º ano, inclui dominar operações básicas, noções de tempo e dinheiro, reconhecer figuras geométricas e interpretar gráficos simples. O indicador, elaborado pelo INEP e parte do programa Toda Matemática, segue o modelo do Índice de Alfabetização criado em 2023 e virá acompanhado de descrições claras das habilidades esperadas em cada etapa. Segundo o MEC, o país ainda trata a aprendizagem de matemática como um privilégio e não um direito. Agora os destaques internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu com assessores para discutir uma campanha de pressão contra a Venezuela. Até porque Nicolás Maduro não cumpriu o prazo de 1 semana dado por Trump para deixar o país. Foi um ultimato que venceu na sexta-feira. O aviso foi feito no dia 21 de novembro, durante uma ligação telefônica entre os dois.
Segundo a agência Reuters, Donald Trump rejeitou uma série de pedidos apresentados por Maduro. Informações que foram confirmadas por 4 fontes com conhecimento da conversa. Na chamada, Maduro disse a Trump que deixaria a Venezuela caso recebesse anistia legal completa para ele e para os familiares. Ele também pediu o fim das sanções e o encerramento de um processo no Tribunal Penal Internacional. Ainda de acordo com a agência, Maduro solicitou a retirada de sanções impostas a mais de 100 funcionários do governo. Muitos são acusados pelos Estados Unidos de violações de direitos humanos, tráfico de drogas ou corrupção. 2 das fontes ouvidas disseram que Maduro propôs que a vice-presidente Delcy Rodrigues comandasse um governo interino até novas eleições. Trump rejeitou a maior parte dos pedidos, e foi uma ligação que durou menos de 15 minutos. Mas o presidente norte-americano falou que Maduro teria uma semana para deixar a Venezuela com a família rumo ao destino que escolhesse. Isso não aconteceu. E Donald Trump acusou o órgão eleitoral de Honduras de tentar mudar os resultados da eleição presidencial. Ele falou que a comissão responsável pela contagem dos votos interrompeu abruptamente a apuração. O povo hondurenho foi às urnas no domingo e, nesta segunda-feira, autoridades locais declararam empate técnico entre candidatos à presidência, ambos da direita. O conservador, apoiado por Trump, lidera o pleito. Mas a contagem mostra uma diferença de apenas 515 votos sobre o adversário. Diante da margem apertada, o Conselho Nacional Eleitoral tem o poder de exigir a recontagem dos votos ou convocar uma nova eleição. Donald Trump disse que, a depender de qualquer nova decisão, a autoridade eleitoral pagará um preço alto. No Peru, a Marinha realiza buscas por 30 pessoas desaparecidas após um deslizamento de terra que afundou 2 embarcações ancoradas em um porto do país. Ao menos 12 pessoas morreram no acidente, outras 20 ficaram feridas. O nome e a nacionalidade dos desaparecidos ainda não foram revelados. A Organização Mundial da Saúde lançou pela primeira vez diretrizes para o uso de canetas emagrecedoras contra a obesidade crônica em adultos. A entidade defendeu o acesso amplo, mas reforçou que os medicamentos não são uma solução mágica. A sugestão é combinar o tratamento com dieta saudável e atividade física. Hoje, a obesidade afeta mais de 1 bilhão de pessoas e causou 3.700.000 mortes em 2024. O número pode dobrar até 2030. E para fechar, eu te conto que o governo de Hong Kong informou que 13 suspeitos de relação com o incêndio num condomínio residencial que matou pelo menos 151 pessoas na quarta-feira foram presos até agora. O escritório responsável pela reforma no complexo de apartamentos foi alvo de uma operação. A polícia recolheu caixas de documentos que devem ser usados como provas. No futebol, 2 jogos movimentam hoje a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Às 7h, o Vasco enfrenta o Mirassol em São Januário. Se vencer, o time carioca chega a 48 pontos e aí se livra matematicamente de qualquer risco de rebaixamento. Às 9h30, tem Grêmio e Fluminense em Porto Alegre. Para o time carioca, o jogo é decisivo para uma vaga direta à Libertadores. O Grêmio joga para consolidar a vaga na Copa Sul-Americana. Brasil! No futebol feminino, a seleção brasileira faz hoje o último amistoso do ano contra Portugal. O jogo será disputado no Estádio Municipal de Aveiro, às 4h45 da tarde, pelo horário de Brasília. E vamos encerrando assim o Panorama CBN da manhã de hoje. Eu, Bianca Santos, nosso DJ Laerte Afonso e o nosso editor Edmilson Fernandes. Lembrando que tem o Panorama CBN da noite com o Leandro Gouveia, que está de volta. Eu desejo para você um excelente dia. Até amanhã. Tchau, tchau. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.